conversado com o MEC há anos, até o Haddad estava lá ainda, o MEC estava em Brasília ontem, não puderam vir aqui, mas a Priscila tem ido treiná-los muito, todo ano a gente está lá. Nessa obra coletiva, aí o MEC chega para vocês e fala, Flávio, Gabriel, você. Flávio, você tem que garantir para mim que todos os direitos das obras que você incluiu na sua obra, você recebeu. E aí, como você faz isso? Você tem que organizar a cadeia de direito autoral de valor, aquela cadeia de valor que chega até você. Então, ou você recebe uma cessão ou licença, e a gente pode conversar sobre isso depois, mais com calma, em detalhes, para incluir naquilo, e aí, geralmente, você fala para aquele pessoal que está te dando as obras, isso é importante, porque quando a gente monta uma apostila, etc., a situação é a mesma. Você fala, olha, me dá isso, e eu vou fazer isso, e eu vou distribuir das formas tais, né? Digital, analógico, o que seja. Isso é um contrato de licença normal ou de cessão, dependendo aí dos usos finais, se você quer comprar ou alugar os direitos, né? Cessão ou licença. Você também pode falar para os autores iniciais dos pedaços que você inclui na sua obra, falar por que vocês já não licenciam por Creative Commons, e aí você pode usar do que quiser, dependendo daquela obra. Aí tem uma série de questões aí legais de interoperabilidade das licenças. Isso já está solucionado legalmente. Tá? O Creative Commons não é nada mais do que um contrato de licença de direito autoral válido, já foi para cortes, para judiciário em outros países, foi declarado válido no Brasil, é válido, é um contrato como outro qualquer. Então, na verdade, é só essa limpeza, né, esse clearance, que a gente chama, dos direitos autorais ao longo aí do final. E você mesmo, dependendo da autorização de que você recebeu desses autores que contribuíram com a sua obra, pode licenciar a obra ao final por Creative Commons. E é uma coisa que acontece muito em sites, repositórios e coisas assim, cada obra, cada pedacinho tem um tipo de direito autoral diferente ou uma licença diferente. O que você pode falar, que também é válido, é outra forma de licença, é assim. A gente até usa no site REA. Tudo aqui está licenciado por Creative Commons, licença tal, com exceção daqueles que estão com uma nota específica. Então, se, por exemplo, você tem uma foto de um quadro que está em domínio público, ou alguma música que está em domínio público, todo mundo pode usar, você não precisa colocar nota específica nenhuma. Se a sua obra, o que você escreveu como autor, você quer licenciar abertamente, você fala, o que está escrito, a letra da minha música ou do meu livro, está licenciado, mas as fotos não estão. Então, as pessoas poderiam utilizar o que você escreveu da forma que você autorizou, seja a licença que você adotou, fechada ou aberta, e utilizar os pedaços diferentes. Como é uma obra coletiva, você pode quebrar ela aos pedaços também na forma de licenciamento posterior. Com o MEC, isso não vai funcionar, porque as licitações que o MEC faz pedem exclusividade. Então, o que a gente está negociando com eles você consegue as exclusividades dos pedaços de obras que você utiliza para usar a sua final, e aí você fala, olha, MEC, aqui está à venda, mas após que você distribuir, o que vale para os usuários, não somente para o MEC, mas para os usuários, é o Creative Commons. Por isso que a gente fala que, quando uma obra adota Creative Commons, ela não precisa ser distribuída gratuitamente. Uma obra aberta é diferente de uma obra gratuita. As coisas não se confundem. Você pode, inclusive, vender o seu livro. E o livro ser licenciado por Creative Commons, né? Eu acho que o Creative Commons, isso existe na área de música e de livros, Jamendo, várias bases de dados, Flickr mesmo, a Bloomberg Academic, todo esse pessoal, e a própria Amazon, né, permitem que o autor publique diretamente sua obra. Então, isso gerou um novo mercado que, se você não consegue, você não é vinculado a uma editora grande, de porte, etc., para a distribuição, você não precisa dela hoje em dia, em geral. Você vai direto nesses sistemas de publicação, de autopublicação, que a gente chama. Né? Então, a questão jurídica está resolvida, depois a gente pode conversar com mais calma. Agora eu vou passar por Stravos, e também a questão do repositório a gente pode conversar depois com calma também, mas depende se é a questão técnica, se é a questão jurídica, o que é de repositórios que você quer saber. Gabriel disse algo interessante. Eu trabalho numa fundação privada sem fins lucrativos e abri os materiais e te falo como. Convidei professores, inicialmente, e eles toparam simplesmente ceder
o material debaixo de uma licença de Creative Commons. Escola pública. Não existe nada que se implementa se não estiver ligado a uma visão e uma missão da instituição. Enquanto a gente não tiver essas coisas estabelecidas no nível da liderança da universidade, vai ser extremamente difícil já pensar em fazer. Além disso, os mecanismos que a gente tem hoje para incentivar alguém a entrar nesse mundo é praticamente zero, porque você tem leis que descrevem até a descrição das tarefas que o professor tem que fazer. Tá certo? Então, se você chega para ele e fala, olha, agora, além disso, você vai ter que preparar um recurso educacional aberto aqui, digital, e fazer uso de... Eu falo, amigão, está aqui, ó, eu vou dar minhas aulinhas, fazer minha pesquisa e saudações para você. Então, a gente tem mudanças estruturais para fazer no nível da característica das leis que regem até a descrição funcional do professor. Por isso que tecnologia, esse tipo de coisa, são puxadinhos na maioria desses ambientes, ou então tem pessoas como o Theo, que são amantes do negócio e abraçam, tá certo? Né? E a USP em questão, a USP entrou, com exceção de algumas iniciativas boas da USP, eles estão entrando nesse mundo por falta de escolha, não por opção. Então, já que você entrou por falta de escolha, talvez agora é a hora de você parar para pensar e ver como é que você vai associar isso à sua missão e depois que estratégias você vai utilizar de fomento, de motivação, etc., para que isso ocorra. Porque isso não vai sair assim, tá certo? E, teoricamente, eu já ouvi muito isso. Eu fazia projeto para o governo federal, o secretário falava, você estudou na USP, está na hora de você dar a sua parcela de graça para a sociedade. E não queria pagar minhas horas de consultoria. Tá certo? Então, esse paralelo me marcou muito a época, né, onde eu fiquei com peso na consciência violenta e falei, caramba, eu cobro, não cobro, como é que eu cobro? Né? Então, uma coisa é certa, é dinheiro público. Então, tem que ter acesso público. Tá certo? Então, mas as questões não são simples, tem que ter estratégias para isso. E uma das coisas que aconteceu até em Harvard, que nem é pública, é privada, na verdade, um professor que comprou essa briga, ele era do Berkman Center, na área de acesso aberto, ele tirou um ano, era o ano dele sabático, e ele passou de porta em porta, convencendo os professores. E, na verdade, o que Harvard, que foi uma das primeiras a adotar acesso aberto como política institucional, fez, foi mudar o sistema de incentivos. Lembra quando eu falei, vamos pensar em sistema de incentivo? Diferentemente dos Estados Unidos, onde trabalho de funcionário público está automaticamente no domínio público, no Brasil a gente tem o trabalho, se não for software, coberto por direito autoral e direito moral, né? Não só patrimonial ou moral. Então, a gente tem que pensar, a gente quer fazer algo drástico, que talvez não seja bem-vindo, porque a gente tem que trabalhar com os professores, que é mudar a lei de direito autoral e falar, como em outros países, o que é produzido por funcionário público tem que estar em domínio público, que pode gerar uma resistência grande, ou a gente vai trabalhar com esses professores para gerar incentivos de carreira e falar, olha, tem universidade que está na top 50 do mundo porque a sua produção acadêmica está sendo muito mais adotada. E se REA e acesso aberto já prova, por surveys, que gera maior adoção daquela produção acadêmica, por que não a gente adotar? Então, você continua com o seu salário, você continua com o seu direito e você ainda consegue ser mais amplamente adotado, né? Então, não é só voltar para a comunidade brasileira. É uma questão, eu acho, de marketing e de responsabilidade social, colocar abertamente para você crescer no nível aí de impacto nacional e internacional. 2 perguntas lá. Oi, sou Paula Carolei, da Unifesp. Essa questão a gente está rondando também nos nossos cursos da Universidade Aberta. Acho que não é tão complicado assim convencer o professor, tá? Mas acho que tem uma questão maior do que isso. Eu acho que porque a questão não é... O professor ele tem vontade de ter a sua obra lida, eu acho que isso a gente tem a possibilidade. Eu não vi... Olha, nesse 1 ano que eu estou trabalhando na Unifesp, eu não tive nenhum professor que se recusou a deixar o material aberto. Acho que a questão é maior do que isso, porque não adianta a gente ter produção de material, investimento em produção de material, se esse material realmente não é usado, se esse material não é remixado, se esse material não
não roda. E ele só vai rodar quando ele deixar de ser recurso e for associado a estratégias, a realmente ter uma abertura que não vem de recurso, vem de estratégia pedagógica, de mudar a lógica. Porque a questão é, como é que eu vou usar isso? Por exemplo, o que o professor mostrou com a Wikipedia foi uma estratégia pedagógica de abertura. Então, o foco não é no recurso, é na estratégia pedagógica de abertura. Então, acho que essa questão, que também tinha que estar nos repositórios, são sugestões de utilização de estratégia pedagógica desses recursos, para eles realmente serem utilizados e realmente serem transformados e modificados. Então, é isso que eu queria. E eu gostaria muito de ouvir o Theo a respeito disso, porque eu acho que ele fez essa pesquisa e eu acho que ele tem essa... Eu gostaria de ver se tem essa possibilidade que eu acho que esse é um ponto muito importante na pesquisa que ele fez, de realmente mobilizar esses recursos. Tá? Tem algumas coisas interessantes que já aconteceram no Brasil. O fadado projeto Rived, alguém já ouviu falar do projeto do Rived? Então, foi uma iniciativa super pioneira. A gente não sabe fazer marketing, né? Mas o Rived foi super pioneiro. Ele teve antecedentes até na USP, né? Com o pessoal que fazia aquela produção colaborativa de recursos com aluno, com professor, uma coisa que foi muito bacana, antes de muita gente fazer. A gente sabe vender o peixe. E o Rived tinha uma coisa legal, que era esse guia do professor, que era uma coisa muito bem detalhada, muito bacana, e sumiu, né? A gente não tem muito mais isso. Isso não acontece muito. As pessoas jogam os recursos online e acham que algum milagre vai acontecer. Uma frase que eu uso muito, é o meu maior medo, e esse medo já passou, já continua, quer dizer, já existe, é que REA entra para o rol das tecnologias educacionais, né? E a gente vai começar a achar que o recurso em si vai resolver o problema, como a gente sempre acha que jogar um computador na mão do aluno vai resolver o problema, né? O Negroponte estava errado. A gente não adianta jogar o computador na mão do aluno por helicóptero, né? Não funcionou. E não vai funcionar com REA também, a gente sabe disso. Eu acho que essas estratégias já existem. As pessoas, só que isso, de novo, ainda leva tempo, né? Fazer aquilo lá no Rived dava um trabalho. Tinha uma equipe para fazer aquilo lá, montar o guia, falar, olha, aqui o professor usou dessa maneira, tem uma estratégia X que foi usada, tem coisas que você pode fazer. Mas isso acontece melhor agora, eu acho que acontecia na época que tinha o Rived, porque agora você pode ter essa comunidade, né? Em torno das coisas que podem falar, pô, eu usei assim, foi muito bacana. As pessoas ainda não sabem comentar muito bem, né? Em torno de recursos, mas é sempre assim. Você vai no portal do professor, pô, que bacana. Ah, legal. Joia, nota 5. Não tem muito essa troca ainda de, pô, olha, eu fiz isso, foi legal, meu aluno gostou, esse cara não se deu bem, pô, usa dessa maneira. Porque aí volta de novo, não tem tempo, o cara fazer, ele dá um legal e manda bala, né? Então, a gente tem as estratégias para fazer isso funcionar, falta criar essa cultura, de novo, de entender como é que você interage nesse espaço. Eu acho que já tem. A gente fez um artigo um tempo atrás, meio chato de ler, mas é que a gente fazia essas comparações de nível de abertura, né? Assim, tá, uma licença aberta, e depois como é que você chega no nível, a gente criou uns nomezinhos meio doidos para isso, assim, mas são 4 escalas de como você pode olhar para a abertura em termos de prática, né? E o último era essa coisa, como é que você faz para ter um guia, um facilitador, uma coisa que explique o contexto daquele recurso. E acho que ainda a gente está longe de fazer isso ainda, né? Obrigada. Meu nome é Manuel Belém, eu trabalho para a Fórmula 1. A gente leva esses programas STEM para as escolas de ensino médio. Eu temo que organizar, enfim, arrumar o REA é uma tarefa bastante complicada, porque ele tem como característica uma alta entropia, né? Então, me parece que é mesmo complicado. Eu não sou nem otimista nem pessimista com relação a isso. A única coisa que eu gostaria de perguntar é se a gente não está, na verdade, tirando o foco do lugar onde a gente devia estar preocupado, que era curadoria e certificação, porque isso é um organismo selvagem, ele está andando aí, enfim, é só isso. Obrigado. A certificação ainda é um processo extremamente complexo, né? Porque você não tem ainda, claro, modelos de como é que você estabelece, dito, né, a presença virtual, etc., né? Eu vou te contar uma historinha de 1 minuto. Eu estava na Unesco falando da impressão do certificado que a gente chama de declaração de participação do aluno, e eu fui contestado dizendo, como que você permite isso, sendo que pode ser que alguém soprou para o outro que ele tem que colocar lá, tá certo?
E a minha resposta é muito simples. Se os dois fizeram junto, os dois aprenderam, mesmo que saia no nome de um. Se soprou e ele não entendeu nada, isso fica na falsidade ideológica dele. Tá certo? E enquanto a gente se preocupar em querer criar certificados perfeitos para isso, nós vamos perder a chance das pessoas aprenderem e poderem usufruir do conhecimento. Ah, mas como é que eu faço isso se eu quiser formalizar? Já existem movimentos fora do Brasil e as estratégias, as instituições de ensino, principalmente superiores, que não se atentarem a esse tipo de estratégia, do tipo, é muito simples certificar. Você quer fazer um curso comigo e diz que você conhece 7 das 8 disciplinas que o curso faz. Ofereça uma forma de avaliação, se é esse o caso. E cobre pela provinha, se for o caso. Ou não cobre, ganhe o aluno. Então, eu não acho certificação o grande problema nesse instante. Porque à medida que a tecnologia permitir que a presença virtual não seja custosa, tal, etc., e você possa verificar, isso vai ser um problema do passado. Agora, a parte de curadoria de dados, sem dúvida, é um dos grandes calcanhares de Aquiles aí, tá certo? Ok? Certificação, eu acho que é um problema que vai se resolver com o tempo e com mais, entre aspas, tecnologia que garanta o processo da presença virtual. No nosso país, o senhor deve saber muito bem, independentemente, é muito difícil a gente implementar essas coisas. Tanto é que as provas são presenciais para os cursos que têm certificação, se você estuda num contexto digital, com ou sem REA, tá certo? Ok? Eu não consegui ouvir. Calma aí. Calma. Estou chegando. A certificação seria um cacoete antigo para um modelo de aprendizado novo e não interessa mais? Eu vou me furtar do exemplo de games, né? Games que, se você quer aprender, tal, etc., porque o Raul falou isso ontem, você não estava em Brasília, né? Um piloto faz prova de múltipla escolha? Não. Ele faz o quê? Eu testo as competências dele. Então, deixa o camarada construir suas competências, e quem tem que testar é o mercado que vai contratar ele, a sociedade que vai aceitar ele como profissional, etc. Tá certo? Obrigada, Stravos. A gente tem que finalizar agora e ir para o próximo painel. E só um detalhe sobre isso, tanto aqui no Brasil quanto em lugares diferentes, a marca, o logo da instituição é importante, aí você já pensa que a curadoria já foi feita. Então, ele tem esses dados maravilhosos de prêmio... Opa, derrubei água. Porque é FGV. Né? Nos Estados Unidos, a MIT, a Rice University no Texas, tem um repositório que chama Connections, né? E agora eles migraram para livros didáticos abertos. O que eles faziam? Eles faziam parcerias com universidades que iam naquele repositório de um monte de conteúdo, faziam a curadoria e aí publicavam com um framing digital da sua marca. O Walmart publicou com a sua marca. Então, é muito essa questão de você fazer parcerias institucionais, e a instituição só vai colocar sua marca se aquela qualidade for garantida, porque eles revisaram. Então, tem esse trabalho aí de parceria institucional, é um trabalho, mas é consórcio e a parceria institucional que também conta ponto para a evolução de uma instituição de ensino. Anyway, vamos finalizar agora e passar para o próximo, para a Aurélia, aqui para a coordenação dos eventos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, eu convido vocês a nos acompanhar, a plateia. Obrigada, querida. A gente está com um horário bastante avançado. Eu vou falar muito pouco e já chamar os nossos convidados do próximo painel. Obrigada, Theo. A gente vai agora botar a mão na massa, falar de prática, contar o que está acontecendo, como está acontecendo, e, para isso, eu chamo a Débora Cebrián, coordenadora de comunicação do projeto REA-BR, no Instituto Educa Digital. Chamo a Silvia Sá, gerente de educação do Instituto Acatu. E chamo o professor Nelson Preto, que já está vindo aí, chegou, da Federal da Bahia.
Débora. Senta aqui. Sente aí. Acomodem-se. Bom, vamos passar, gente, já a palavra. Débora e Silvia vão contar para a gente algumas experiências importantes e já consolidadas de REA no Brasil. E eu vou pedir para o nosso hacker educador aqui, o professor Nelson, para comentar qual é o desafio do envolvimento dos professores nesse tipo de trabalho. Eu? Boa tarde a todos. A minha incumbência aqui hoje é tentar fazer um apanhado, né, das práticas de REA que existem no Brasil hoje, que a gente vem mapeando ao longo dos últimos anos. E eu vou mudar um pouquinho, talvez eu vou passar bem rápido por isso, porque as pessoas disseram muito aqui já o que eu gostaria de falar. O Daniel enfatizou algumas coisas, o Theo trouxe alguns dados que vão de encontro ao que eu venho trazer, as análises que eu tenho feito. Perdão. Eu não entendi, mas ok. E eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal de produzir um REA, porque eu tenho feito esse trabalho de mapeamento, de fazer essa animação na comunidade, e daí eu também trabalho num colégio particular aqui em São Paulo, chamado Centro Educacional Pioneiro, e eu pensei, pô, eu estou dentro de um colégio, eu falo disso a todo momento, faço formação de professor, e como é que isso se dá na prática? Então, eu também tentei fazer isso, né? Desenvolver um projeto de educação aberta dentro da minha escola e ver como é que isso funcionava. Eu vou projetar algumas coisas, mas bem só para ilustrar. Então, como vocês viram aqui na fala das outras pessoas que já passaram, os recursos educacionais abertos estão muito pautados num tripé, que é o conteúdo, que nisso todo mundo que está aqui é craque, né? A gente sabe fazer isso. E também outras duas coisas, que são as ferramentas de produção, que normalmente a gente sempre usa coisas que têm propriedade fechada, são softwares fechados, e a propriedade intelectual, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante no Brasil, falado bastante, e muitas pessoas já conhecem alternativas como as licenças do Creative Commons, mas elas não são a única solução. Elas são uma solução interessante, mas não é a única. Os dados que o Theo apresentou para a gente, né, e quando a gente fez o levantamento das práticas de REA que existem no Brasil, lendo, a Carolina Rossini fez um primeiro levantamento em 2008. Né, tem um paper publicado sobre isso, e ela conseguiu identificar 14 tipos de projetos, né, que se encaixavam no conceito de REA. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 35 práticas, né, passados alguns anos. E todos esses projetos, a gente, lendo os termos de uso que eles colocam para as pessoas, todos eles têm essas vontades aqui, que eu coloquei. A liberdade, eles expressam nos seus termos de uso que essa vontade que as pessoas se apropriem daquele conteúdo de verdade, né, que elas possam fazer um uso produtivo, que elas adaptem isso, mas na hora, né, no último parágrafo, sempre vem escrito, não faça nada disso. Tipo, eu gostaria muito que você fizesse, mas não pode não. É tipo isso que acontece, né, na análise desses projetos. E todos eles estão dentro do que a gente chama desses 4 R's, né, mas agora também foi proposto um quinto, que é o reter. Então, quando a gente pensa em recurso educacional aberto, ou fazer educação aberta, pensando num recurso aberto, a gente sempre tem que pensar nessas premissas de promover o reuso, a revisão, o remix e a redistribuição, né, para a rede desse conhecimento que foi elaborada. O Theo já falou aqui, né? Tipo, se a gente quer buscar um recurso, seja ele aberto ou fechado, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir ao Google. A gente nunca tem na cabeça um lugar específico, né? A não ser que você esteja numa universidade, você tem um repositório já que é forte dentro do teu setor, mas isso não quer dizer, por exemplo, que todo mundo que está dentro da USP saiba que exista o eAulas, por exemplo. Né, que todo mundo que está dentro da Unicamp saiba que existe o Unicamp, por exemplo. As pessoas não sabem que essas coisas estão acontecendo. Né? São alguns setores que têm alguns projetos. Não é um projeto institucional, de fato. Né? É um projeto de alguns indivíduos. A gente está aqui,
Inclusive, esses lugares que são fechados, mas eles já nos possibilitam algumas coisas, né? Como escolher um licenciamento um pouquinho mais flexível para a gente depositar as nossas produções. Existem outras possibilidades, como a Wikimedia, que pouca gente se lembra dela, mas ela tem lá um repositório gigantesco, né, de sons, de vídeos, imagens, né, que são coisas que a gente precisa sempre, seja para montar um curso de educação à distância, ou uma apresentação, ou uma aula presencial. E tem outros espaços que a gente conhece menos, mas que são interessantes também, né, que remetem também a recursos ligados à música e à imagem, né? O Fotopédia é um projeto, por exemplo, muito interessante da Unesco, né? Ele existe há bastante tempo. Ele faz anualmente um concurso de imagens para os usuários, né, que sobem ali, e o único requisito é que você deposite essa imagem como um recurso educacional aberto, ou seja, com uma licença que permita o reuso. Esses são os projetos que a gente conseguiu mapear até agora no Brasil. Aqui não estão exatamente todos, que eu alimentei o repositório faz 2